Uma saudação a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Somos do Ministério Reconciliados com Cristo. Estamos aqui no Rio de Janeiro, todo domingo às 10 da manhã e pela internet, quinta-feira às 10 da noite, em vários meios de comunicação, esperando todo mundo de braços abertos. Eu confesso que vão chegar muitas pessoas aqui a esse lugar. Eu creio nisso, não duvido disso. Eu não ando em dúvida com isso. Eu creio nisso e não me deixo mover por números. O que eu me deixo mover é por pessoas que estão sendo alcançadas. Uma pessoa já vale tudo. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Nós pregamos o Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue ao apóstolo Paulo e nossos olhos tendo sido iluminados pelo apóstolo José Luiz de Jesus Miranda no seu tempo. E agora seguimos com essa palavra para todo lugar onde quiserem ouvir uma palavra que salva, que cura e que liberta. Verdade? Mas queria começar dizendo para os abençoados que hoje nós temos um tema diferente, né? Um tema de educação, de formação, de informação, de cuidado com você, que é que tem pessoas novas que estão sozinhas. Chegaram há pouco, de repente já ouviram antes, mas nunca se aproximaram. Mas agora chegaram e estão sozinhas. E a família, ó, né? E para trazer um familiar é difícil e tal. Então, a minha função, a minha ocupação pela igreja é que a palavra caia numa terra fértil, que é o teu coração, mas que tenha proveito, que são os frutos, para que você não perca teu domingo, vindo aqui para a Praça Seca só para cantar e tal, e vai embora. Não, essa palavra, ela tem que frutificar em você. Você recebe isso? Então, esse tema, ele fala um pouco acerca do nosso chamado, do nosso ministério. Por exemplo, Cléia tem parentes de outros lugares, né? E, às vezes, ela sofre. Eu creio que seja o caso de quase todos aqui. Porque essa palavra que pregamos é uma palavra diferenciada. É uma palavra que está baseada em melhores e superiores promessas. Então, não é uma palavra igual à palavra que está aí fora, né? Que o bispo lá promete curar a tua cegueira, mas ele mesmo usa óculos. Não é uma palavra assim, né? Não é. Essa palavra aqui é uma palavra para excelentes da parte de Deus. E os excelentes da parte de Deus são todos os filhos. Mas por que todos os filhos, então, se são os excelentes de Deus, todos os filhos são os escolhidos, por que todos eles não ouvem imediatamente plim, assim como você? Talvez não tenha sido plim, porque isso não é assim também, mas você está aqui totalmente, plenamente convencido que essa palavra é a verdade. Então essa é a ideia que o Senhor quer passar nesse tema hoje para todos nós aqui. O nosso ministério é um ministério de alcance, é um ministério de divulgação, é um ministério de evangelização, é um ministério de propaganda. Qual é a propaganda nossa? Qual é a divulgação nossa? Qual é o nosso alcance? A palavra. Verdade? Uma simples frase que você diga já afeta o teu companheiro de trabalho. Lá no condomínio que eu moro, eu vou chegando em casa, aí o Anselmo, que tem uma voz assim de trovão, ele, melhor dia, Pedro Carlos! Eu não sei onde ele aprendeu aquilo, eu sei. Mas por que ele fala assim? Porque há algo naquilo que nós falamos que impacta, que salva, que cura, que faz bem, que traz alegria, que move a pessoa. E aquela pessoa, como esse que eu estou dizendo, não pode ter um evento lá no condomínio, que eu estou sentado aqui na mesa, ele vem e senta aqui. Aí traz não sei quem, traz não sei quem. Não é porque esse cara fala umas coisas que eu gosto de ouvir. E eu não estou nem aí com isso, mas aí tem que falar.
está tocando lá o funk, está tocando a música na festa que tiver, a comida, a bebida está rolando ali. E qual é o assunto que está? A evangelização. Isso se chama evangelização. Diga comigo, evangelização. Então, o Ministério Reconciliados com Cristo é um ministério que não está competindo. Nós não estamos disputando ter mais número, nem ter o melhor local. Isso nós teremos, porque isso é uma consequência do trabalho. Para você que assistiu às 3 palestras do Crente e as Finanças, o trabalho aqui não é buscando números, nem financeiros, nem números assim de cabeça, contando. Mas isso é o financeiro e a quantidade de pessoas é a consequência do trabalho. Mas nós trabalhamos visando o trabalho. Qual é o trabalho? Evangelizar a tua vida, evangelizar o outro. E hoje a ideia é compartilhar um pouco sobre esse assunto para que a gente possa ter um pouco de luz e entender um pouco mais de por que a gente diz, está vendo? 1 mais 1 é 2. Ah, é. Está escrito, né? Tá. Está vendo aí? Tá. Tá bom. Então tá. Tchau, abençoado. Deus te abençoe para você. Aí, 1 mais 1 para aquela cabeça, por mais que você mostre, continua sendo 3. Está me entendendo, né? Então, por que isso? Então, tendo isso como base, que o nosso ministério é um ministério assim, durante esse processo que a gente lida, por exemplo, a gente fez aniversário dia 15 de novembro ano passado, e fizemos aqui um buffetzinho com café da manhã, um buffetzinho não, desculpa, um buffet com café da manhã, e a Cléia, eu vi que ela trouxe o irmão, trouxe uma galera. E a gente vê que os abençoados sendo de outros lugares, eles reagem com como é que é a palavra? Com o pé atrás, né? Eles ficam meio assim, porque, chega aqui, o outro está de bermuda, o outro está de cabeludo, o outro está de brinco, o outro está não sei como. Poxa, não tem diabo, ninguém fala no diabo aqui. E tu, está sentindo falta que ninguém fala no diabo. Então aquela pessoa chega assim, daquele jeito. E fatalmente, quando ela vai almoçar com os parentes então atacam até chegar um ponto de que fica cada um na sua e tal e tal. E a gente não quer que fique cada um na sua, a gente quer que eles fiquem aqui. Essa que é a verdade. Entende? Então, durante esse processo todo, a gente é confrontado. Quantos aqui já foram confrontados pelos parentes? Pelos colegas de trabalho? Pelos colegas na rua? Pelos vizinhos? Em casa? Ai, caramba! Então, hoje nós vamos ver um pouquinho do porquê que isso acontece, né, com detalhes um pouco mais, para a gente aprender um pouco, tratar sobre esse tipo de assunto. Vamos a Hebreus capítulo 10, verso 2. Essa é a base desse tema, né? Hebreus capítulo 10, verso 2. Você trouxe Bíblia? Legal. Se não, nos acompanha aqui na tela. Um aplauso para os abençoados que fazem os versos, que ligam o projetor. Papai. Isso aqui nós ainda vamos ter um lugar grandão que a gente vai ter aqui atrás, um painel que vai ser lá, assim, enquanto a palestra está rolando, as coisas bonitas, grandes, altas, aparecendo. Isso é o que eu vejo. Não sei se eu estou vendo demais, mas eu creio. Papai. Bom, é isso aí. Diz assim, de outra maneira, cessariam de oferecer-se. Está falando de sacrifícios na época anterior da cruz, né? Cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, ou seja, os ofertantes, né? Os que levavam as ofertas até os sacerdotes para serem perdoados seus pecados, lá na época da lei de Moisés, diz aí, limpos uma vez, não teriam mais consciência de pecado. Certo? Porque uma vez limpo, só que esse dizer de uma vez isso, sempre isso, é só depois da cruz. Porque antes da cruz, era igual aluguel. Você já pagou aluguel? Sabe como é que é, né? O aluguel é assim, ele vence tal dia, aí quando chega no dia você paga. Você vai se deitar, já está devendo. Assim era o pecado no velho pacto.
Por isso é que foi necessário vir o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Para destruir o valente, ele teve que vir numa casa mais perfeita para poder destruir aquele que foi criado lá. Bom, isso é outro. O que acontece é que Cristo destruiu as obras de Adão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se, ele está colocando aqui uma condição, se a lei fosse a Vera, não a Vera aqui, mas a Vera de verdade, a Vera, isso é o que significa esse nome, né? Vera. Se a lei fosse o último pacto definitivo de Deus contigo, com aquelas pessoas lá, não seria necessário oferecer todo ano o mesmo sacrifício. Por quê? Uma vez tendo oferecido, salvo para sempre. Mas aqui ele usa uma expressão que chama a atenção. Limpos uma vez, já não mais teriam consciência de pecado. Diga comigo, consciência de pecado. E aí é que vem o tema. O que é a consciência? Você já parou para pensar nisso? Já procurou ver? Pensar, um momento em silêncio, desliga o rádio, desliga a televisão, fica assim, o que é a consciência? O que é isso? Você não pode tocar, é abstrata, né? Você não pode chegar perto, você não pode ver. O que é a consciência? Eu anotei aqui umas coisas interessantes. O que é a tua consciência? A minha consciência. Olha só, é o resultado da soma de todas as impressões que te foram permitidas viver. Só coisa abstrata, porque o viver já passou, né? Mas a tua vida, ela deixa uma impressão em você. E essa impressão, ela vai formando em você uma consciência, uma experiência, um motivo, um conceito. Você recebe? Olha aqui. Consciência é a soma dos conceitos formados na vida de uma pessoa. Por isso é que a pessoa se comporta de acordo com aquilo que a tua consciência diz. Você já reparou isso? Sem querer, isso é uma coisa automática. Por quê? Porque isso é o que te dirige. Isso é uma coisa abstrata, não é? Mas ela é real. Diga, é real. A tua consciência existe. Cada um de nós tem uma consciência independente e definida de acordo com o tempo de vida que cada um de nós tenha. Essa consciência é a soma dessas coisas todas passadas que nos foram ensinadas, que nos foram exercitadas, que nos aconteceram um dia, outro dia aconteceu. Isso vai deixando uma impressão. E isso vai formando aquilo que se chama a minha vida, o que eu vi da vida. É a tua consciência. Aí. Como o nosso caso aqui não é filosofia, nem psicologia, nem nada dessas dias todas, né? O nosso caso aqui é a fé. Mas a tua consciência, apesar de nós estarmos falando de fé, temos que respeitar que cada um de nós tem a sua consciência e trazer para cá, colocar aqui, adaptar aqui. Nesse caso, abençoado, a pessoa lá na tua casa, Cléia, os parentes, você, todos nós, a pessoa acredita naquilo que foi formado na sua consciência. Toda pessoa tem uma formação em sua consciência. E você acredita e se comporta de acordo com aquilo que foi formado na tua consciência. Se você veio de um lar aparentemente normal, e você vai andando na rua e uma pessoa deixa cair um objeto, qual é a tua primeira reação? Isso é assim, ó. Você nem pensa. É assim, pá. O que você faz? Ei! Caiu esse papel aí. Às vezes é um papel velho, de bala.
Mas a intenção qual é? Por quê? Porque isso é uma coisa que você recebeu em algum momento na tua vida, nos teus dias passados, ou na escola, ou em casa, ou em qualquer lugar que você tenha frequentado, né? Então, nós temos que observar que quanto ao crer, diga crer, quanto ao crer, a pessoa crê naquilo que ela tem formado ali. Ok? Se uma criança recebe uma má educação em casa e você vê, qual é o teu problema com isso? Nenhum? Você não tem culpa. Você tem culpa disso? Não. Por quê? Porque isso foi aquela vida, junto com aquela família, com aquela vida. Isso não tem nada a ver com você. Você não tem culpa daquilo ali. Talvez você nem possa consertar aquilo ali, porque isso está já incutido na formação. Uma criança, por exemplo, ela tem uma idade de formação, até os 7 anos ela está formando uma personalidade, até os 7 anos. A partir daí ela já começa com outro tipo de formação e assim sucessivamente. Então, trazendo para o nosso lado, o lado da fé, uma pessoa que foi educada no catolicismo, quantos aqui foram educados no catolicismo? Levantem a mão. Né? A minha primeira contato com essas coisas espirituais foi no catolicismo. Né? Se bem que eu era né, mãe, lembra? Eu era um menino que sonhava muito de noite, eu via umas coisas assim, diferentes, de noite, e eu acordava, eu me lembro disso ainda até hoje. Até que um dia minha mãe me levou na Dona Yolanda. E a Dona Yolanda me rezou. E fez um patuazinho. Quantos conhecem um patuazinho? Um bonequinho, né? Tal, uma coisa, um negocinho, tal, para botar por dentro assim, para ninguém ver, porque aquilo ali era não sei o quê, não sei o quê, não sei. Eu sei que eu vi umas coisas tremendas. Via. Eu vi o gigante, eu via um monte de... Ficava com medo e acordava desesperado. E tal. Então, aquilo formou... Veja só, hoje eu estou comentando isso. Não foi? Não ficou impressionado aqui? Ficou impresso na minha consciência. Quantos aqui foram criados em outra religião que não foi a católica? O que eu quero dizer com isso? Que você recebeu uma informação quanto a essas coisas espirituais de acordo com aquele ramo. Sim? A Virgem Maria, e não sei o quê, e os 3 pastorezinhos lá de Portugal que viram a Virgem, completou 100 anos aí agora, não foi? E tal. Tem pessoas que foram educadas acreditando dessa maneira. E nós vamos conviver com pessoas assim. E o nosso ministério é um ministério de alcance. Como estão entendendo esse tema? Que tremendo esse tema. Ou seja, o que eu quero dizer é que a tua consciência já foi lavada pela água pura da palavra, como diz o apóstolo. Mas daquela pessoa ainda não. Então aquela pessoa está para você, assim como Arthurzinho está para mim. Você viu, ele estava ali batendo na guitarra do Evandro, eu fui ali, tu, abençoado, ó, vem aqui cantar comigo, que nada, estava enganando ele. Aí trouxe ele até aqui, ele ficou assim, aí eu falei algo no ouvido dele, uma mágica, aí ele foi para lá. Eu não posso esperar que o Arthur pense igual a mim e se comporte como eu estou me comportando. O que eu tenho que fazer? Para quê? Para que eu possa alcançar ele. Por quê? Porque a consciência dele é diferente da minha. Está entendendo? Então não adianta nada você chegar para a pessoa e dizer: o diabo está destruído, hein? Você não vai apagar aquela impressão na consciência daquela pessoa assim. Você vai ela não vai querer mais ouvir falar de você, né? Então, o pecado já não existe. Diga para quem está do teu lado aí: o pecado já não existe mais. Não é verdade? Não é certa essa informação? É certa? Muito bem. O pecado já não existe. Porém,
Como essa é a informação que aquela pessoa tem naquela consciência, ela ainda acredita que o pecado ainda está de pé. Ela não sabe nem o que é pecado. Ela acha que pecado é o político roubou e foi preso. Isso não é pecado, isso é crime. Ela não sabe discernir. Sabe? Ela tem confusão na mente. Aquela consciência é uma consciência suja, num sentido respeitoso dentro do nosso tema aqui. Sim? Suja de quê? Suja de acender vela, suja de fazer promessa, suja de fazer penitência, suja de pagar um preço para comprar um terreno no céu, suja de dizer que aquela pessoa é pecadora e não tem jeito para a vida dela. Isso tudo vai ficando ali, ó. Pum, 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 vai ficando ali. Então, o apóstolo Paulo chama, isso que eu acabei de falar, eu vou repetir aqui, o pecado já não existe, mas aquela pessoa tem isso naquela mente, para ela o pecado está de pé. O apóstolo Paulo chama isso de consciência de pecado. Porque note bem, quando ele escreveu isso aí, Cristo já havia ressuscitado? Já. Já havia pago o preço pelo pecado? Eis aqui o Cordeiro de Deus que veio tirar. Tirou? Tirou. Ele escreveu para um povo que tinha consciência de pecado. Pecado já não existe, mas aquela pessoa tem consciência de pecado. Então, era um grupo de pessoas que sempre se sentiam devendo. Você já viu os irmãos da Assembleia, essas congregações religiosas por aí? Eles estão sempre devendo. Eles não podem usar aquela roupa, porque Deus condena. É o pecado. A mulher não pode se enfeitar um pouco, porque Deus condena. É pecado. O homem não pode ir para cá nem para lá, não pode isso, não pode aquilo, não pode música, não pode... um monte de coisa. Por quê? Que Deus condena, isso é pecado. É pecado? Não, mas por que eles falam assim? Porque eles estão em consciência de pecado. Diferente de você. Diga, eu já não estou em consciência de pecado. Você pode usar a roupa que você quiser, pode comer a comida que você quiser, pode beber a bebida que você quiser, pode fumar o que você quiser, pode ir para o lugar que você quiser, pode se comportar como você quiser, porque aqui, onde não há consciência de pecado, é proibido proibir. Isso é uma coisa mais excelente. Quantos adoram a graça? Eu adoro a graça. Porque a graça me permite ser quem eu sou. Eu não tenho que fingir. Né? Eu não tenho que, amantíssimo Deus. Como eles fazem lá. Você vê que até a voz eles mudam. Por quê? Porque eles estão em consciência de pecado e eles acham que mudando o tom de voz, Deus vai responder mais rápido. Não é? Assim. Então, o que forma esse tipo de consciência em alguém? Hebreus 10:1 diz assim, porque a lei, diga a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não tinham vindo, né? E não a imagem real das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que eram oferecidos a cada ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximavam para entregar as ofertas. Nunca pôde. Por que a lei nunca pôde? Porque ela tinha sombra, não a imagem real. Não sei se você já viveu na época do negativo da foto. Na minha época tinha um filme de 12 poses, de 24 poses, de 36 poses. Aí você tirava a foto, plá, 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 plá. Aí aquele rolo, né, não tinha a imagem real, tinha o negativo, era uma sombra. Você olhava assim, eu acho que é fulano. Mas está com cabeção? Não, mas eu acho que não é, não. Eu não sei. Não tem que revelar para a gente poder ver a verdade. Não era assim? Aí quando revelava, que bonito. Mas estava lá, esse lugar tão bonito, que bacana, e não sei o que e tal. Então, a lei era como se fosse o negativo da foto. E o Evangelho da Graça é a imagem real das coisas. Né? São diferentes. Mas existe um grupo de pessoas que estão debaixo da sombra. E essas pessoas que estão debaixo da sombra, elas nunca poderão sozinhas ver e chegar à imagem real se elas não forem conduzidas por alguém. Aí esse alguém o apóstolo chama de aio, que é um condutor, certo? Até aquela pessoa
E eu quero convidar aqui você a ser um desses aios para alguém que não conhece a palavra. Você recebe esse convite? Mas isso é uma arte. Você conduzir alguém do catolicismo para o evangelho da graça é uma arte. É gostoso, é lindo, é fácil, mas você precisa compreender a dificuldade daquela pessoa. Senão você vai arrumar um inimigo. E você não deve fazer inimigo. Porque muitas vezes aquela pessoa vai chegar para você, pastor, e vai dizer, Deus te abençoe, minha irmã. E você, puxa, obrigado, abençoado. Melhor dia para você também. É o que ele tem de melhor. Ele não sabe que aquilo é o pior. Porque quando ele diz Deus te abençoe, ele está dizendo, você não está abençoado. E se você não está abençoado, você está o quê? Né? Ele não tem essa mente de Cristo ativada, porque ele está na sombra. E a sombra não reflete a verdade sobre você. Por exemplo, se eu jogar aqui um holofote aqui em cima dela, a sombra dela vai lá no degrau. E se eu for medir o tamanho da Cléia pela sombra, eu vou me equivocar. Porque a sombra nunca vai refletir a tua imagem verdadeira. Entende? Então o apóstolo Paulo estava brigando para evangelizar esse grupo. Ele está dizendo, olha, a lei nunca pôde mostrar os bens atuais, porque para ela, nessa época aqui, antes da cruz, os bens não tinham vindo. Agora, se nós estamos depois da cruz, nós já estamos na etapa dos bens que vieram. Eram vindouros para eles, mas para nós já vieram. Nós estamos na imagem real das coisas. Um aplauso ao Senhor por sua imagem real na nossa vida. Até que veio o Cordeiro de Deus que... Quem foi o Cordeiro de Deus? Jesus de Nazaré. E depois de Jesus de Nazaré, aperfeiçoou você para sempre. Diga aí, eu estou perfeito. Diga para quem está do teu lado, você está perfeito, eu estou perfeito, nós estamos perfeitos, vós estáis perfeitos. E vamos conjugando o verbo. Né? Todo mundo está perfeito aqui, no Espírito. No Espírito. Para Deus, perfeito no Espírito. Então, qual é o problema aqui? Você fala assim, então qual é o problema aqui? O problema é a lei. Por quê? Porque enquanto tem a lei, enquanto ela está aí, a lei mantinha viva essa consciência de culpa. Se você for nas Assembleias de Deus, como eu falei agora há pouco, com todo respeito a eles, não estamos falando mal deles, estamos falando mal da doutrina lá que está equivocada. Lá estão pregando a sombra, não a imagem real. E isso cria na plateia, na Assembleia, uma consciência de pecado. Tem sempre aquele irmão, vigia, irmão, sai aí, irmã. Vigia. Quem está vigiando as pernas da irmã é ele. Abençoado, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque pode estar na televisão, pode estar engravatado, pode estar no helicóptero, pode estar... A carne é tão podre quanto a minha e quanto a tua. Pode ter o nome de reverendo, pode qualquer coisa. A carne é ruim do mesmo jeito. E aí as irmãs estão com dificuldade no casamento. Aí, isso é o diabo, né? É o pecado. Quem pode me ajudar? O pastor. Eu vou para o gabinete fazer aconselhamento pastoral. Deixa estar que o pastor também está com problema no casamento. Aí o aconselhamento já vira um aconselhamento duplo. Isso são coisas normais, porque enquanto carne é o quê? Carne mais carne, dá uma carne assada. E aí vem essas confusões todas. Porque a lei, ela coloca esse peso de culpa na consciência das pessoas, e as pessoas acham que estão sempre devendo. Sempre devendo. Essa era a briga do apóstolo Paulo. Veja bem, agora, Hebreus 10:3. Veja bem esse verso. Ó. Porém, nestes sacrifícios a cada ano se fazia memória dos pecados. Porque quando se faz lá
Irmão, hoje vai ter aqui um culto do arrependimento. Então vamos botar tudo em pratos limpos. O irmão que falou da irmã vai confessar, vai pedir perdão aqui na frente. O irmão tal. E daqui a pouco vai gente pedir perdão a você que você nem sabia que aquela pessoa tinha feito. Porque quando faz qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo, você faz memória da culpa. E quando você lembra de um caso chato, esse caso chato está vivo na tua mente. Você já reparou isso? Se você sente mágoa, por exemplo, e você lembra e conversa com alguém, poxa, aconteceu isso, aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo, me fez aquilo, me fez aquilo, daqui a pouco, aquela mesma raiva que você estava sentindo na primeira vez, está sentindo de novo. Ou seja, o que você está fazendo? Você está regando uma plantinha ruim. E essa plantinha vai ter uma hora que ela vai explodir, né? Então, aqui, cada vez que se sacrifica pelos pecados, se recorda pecado. Por isso aqui, uma missa é um recordatório de pecados. Porque na missa se recorda muita coisa e uma das coisas principais de recordação na missa, o que é? Foi por minha culpa, minha máxima culpa. Que Cristo foi crucificado. Por minha culpa? Eu não tenho nada com isso. Eu não estava lá, e ninguém me pediu permissão, e eu quando nasci, ele já tinha feito o que ele fez, ninguém me perguntou nada. Nem Adão me perguntou nada, e nem Cristo me perguntou nada. Adão trouxe o pecado, Cristo justificou, eu estou aqui depois de Cristo, estou justificado, graças a Deus, Abba Pai, glória a Deus, eu vou viver minha vida. Não nada de minha, que minha culpa. Mas essa foi a pregação do apóstolo Pedro. E todo mundo trouxe isso aí, e isso cria o quê? Uma consciência de pecado. Por isso aqui, acho que é na Páscoa, né, que crucifica, né? Aí todo mundo no culto chora. Já participou de igreja evangélica? Aí tem o coral, aí tem um hino melancólico, uma nota de ré menor, lá menor, tudo menor, sol menor, mi menor, que são as notas melancólicas, né? E vai e tal. Aí todo mundo chora, aí passa. Aí no católico leva a estátua aqui, né? O Cristo deitado ali morto, e todo mundo chora. E você que está em outra consciência, você para e olha assim, caramba, graças a Deus que ele morreu no meu lugar, porque eu não poderia fazer isso. Então eu vou chorar? Eu vou fazer festa. Deveria ser um dia de festa para quem tem outra mente. Mas para eles lembram, faz memória dos pecados. Aí. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a pessoa que está do teu lado, que você quer alcançar, ela pensa assim. Veja como é diferente de você. Só que aí o detalhe é que você tem que respeitar essa mente. Você tem que respeitar que a cada dia essa pessoa, ela se sente pecadora. E ela, para receber a palavra que você prega, tem que vencer uma barreira abençoada. Eu não sei quanto tempo você levou para chegar aqui e ficar sentado em paz, ouvindo essas loucuras que a gente fala aqui. Mas você levou um tempo. Isso não foi assim. Plim, caiu a ficha e pronto. Isso não é assim. O véu vai descortinando e você ainda tem muitas dúvidas, porque dependendo do lar que você foi criada em você uma consciência, uma impressão. E isso, e aquilo. Por isso que as pessoas têm muitas perguntas, porque elas têm aquelas convicções. Consciência é a soma dessas convicções todas. E ela vê, entendi isso aí que você falou, tem sentido, hein? Mas espera aí, e aquilo outro? Por que ela faz essa pergunta? Porque ela tem isso na mente. Você deve estar preparado para ser confrontado. Quantos estão preparados para ser confrontado? Por isso você não deve deixar de congregar, para você receber a informação, né? Então essa é a consciência daquela pessoa que você está apresentando o evangelho pleno, o evangelho da graça, o evangelho puro. Antes de tudo, primeiro passo, se você quer alcançar aquela pessoa ali, você deve considerar o panorama que está por trás daquela vida. Você conhece a pessoa, os pais, a família, isso aí vem de um lar mormon. Mormon? Ih, rapaz, isso aí tem uma mente cauterizadíssima. Que para entender isso aqui... Então, mas quando você faz uma análise do panorama que está por trás daquela vida, isso te ajuda a definir qual é o nível de consciência que aquela pessoa tem. Porque você está numa velocidade anos-luz na frente daquela pessoa. Mas você tem que respeitar que ela não é obrigada a te acompanhar. É como o Arthur. O Arthur não é obrigado a me acompanhar aqui. Ele é criança, e criança faz coisa de quê? De criança. A gente é que tem que se organizar e ter um lugar melhor.
para ter uma sala para as crianças, porque criança é criança. Eu não posso tratar uma criança como um adulto. Você já está ficando de saco cheio, eu estou falando aqui há 33 minutos, você já está enjoado? Está doido para levantar, cantar e ir embora, e tomar o café ali antes de ir embora, claro. Imagina uma criança, você acha que uma criança vai ficar sentada aí esse tempo todo? Faz nada, abençoado. O que passa é que a criança é mais sincera. Aí levanta mesmo, pronto, não quer saber não. Então, olha, uma coisa importante. Nunca converse sobre o Evangelho da Graça com alguém esperando que ele ou ela, né, estejam raciocinando com a tua consciência. Porque a gente faz isso inconscientemente, às vezes. A gente está falando e está achando que a pessoa está acompanhando, e não está. Nem sempre está. Às vezes está. Mas nem sempre, na maioria das vezes, não está. Você já reparou? Tem pessoas que te fazem uma pergunta e você começa a responder, ela faz outra. E você começa a responder, ela faz outra. Sugiro que você fale do futebol. Porque você não vai chegar em lugar nenhum com aquela pessoa desse jeito. Ela não quer ouvir. Ela quer jogar a convicção dela para você. Ela quer te enredar no pensamento dela. Ela não vai conseguir. Só que você vai ter que ter tempo para explicar. E você não tem, né? Às vezes não é nem um local conveniente para isso e tudo. Então é importante respeitar o nível de consciência dos outros. Por que que algumas pessoas têm dificuldade em relação a receber o Evangelho da Graça? E aqui vem uma coisa bem séria, mas bem bonita ao mesmo tempo. Tito 1,15. É por isso, ó. Olha aí. Né? Tito, capítulo 1, verso 15. Aí, ó. Todas as coisas são puras para você. Diga para quem está do teu lado. Para você, todas as coisas são puras. Mas para os corrompidos e incrédulos, e aqui não está falando de pessoas que estão lá vendendo droga, não. Aqui está falando de quem não crê na graça, quem está com a mente corrompida pela lei. Ok? Mas para os incrédulos que não creem no Evangelho, não tem o selo do Espírito, porque para ter o selo do Espírito tem que crer no Evangelho, nada lhes é puro. Nada é puro para eles. O irmão veio aqui, nós apresentamos educadamente. Qual é o seu nome? Me chamo fulano. O senhor está ouvindo a palavra? Estou ouvindo a palavra, está recebendo material gratuito. Tudo de bom, tudo bacana. Aí depois qual é o comentário? Mas esse pastor lá usa brinco. Mas o que tem a ver o meu brinco com a salvação? Com o Cristo na cruz, com o diabo destruído, com você entender o Evangelho da Graça? Ah, eu não gostei porque o pastor lá usa brinco. Eu não vou deixar de usar meu brinco porque o abençoado é cabeçudo. Eu ando de moto, eu não uso brinco só, eu jogo bola com meus filhos. Eu ando de moto, eu voo de parapente. Eu não sabia, eu sou piloto de voo livre. Eu trabalho normalmente, eu vou no banheiro. Eu tomo café. Eu faço tudo o que todo mundo faz. A diferença em mim está no que eu falo. Isso é que transforma a vida. Por quê? Nada é puro para os impuros e corrompidos e incrédulos. Nada é puro para eles, pois até a sua mente, aí é que está, a sua consciência estão corrompidas. Corrompidas com o quê? Com o diabo. Aqui, eu não posso conhecer você segundo a carne. Eu não quero saber se você está de chinelo, se você está de brinco, se você está de batom, se você está de saia, está de calça. Isso não importa. Eu te conheço como um espírito perfeito que você é. Lindo, você é lindo, abençoado. Dê um aplauso a você mesmo que você é lindo. Ó, a Dona Maria está chegando aqui pela primeira vez hoje. Ela é linda. Do jeito que ela é. Ela não tem que mudar para vir aqui. Eu acredito tanto nessa palavra que eu chego a dizer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que ela vai mudar. A palavra vai mudar. Mas se eu digo para ela que ela tem que mudar, ela não vem. Claro. Quem é que quer regra essa altura da vida? Ninguém quer, ninguém em cima com a rédea aí. Não, você vem para cá, vem para cá. Ainda mais esses da lei que o apóstolo Paulo chama de falsos irmãos, que se entremetem no nosso meio para espionar a nossa liberdade e querer nos reduzir à escravidão. Aqui não. Não pode. Senão não é graça. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Você é livre, abençoado. Livre.
Agora vamos voltar aqui. Mas, quando a gente está apresentando o evangelho para alguém, a gente tem que entender que aquela pessoa tem a mente corrompida. Ela é incrédula em relação ao evangelho. Ela não sabe o que você sabe. É igual uma criança. Você não pode ensinar uma criança a andar de bicicleta sem a rodinha. Sugiro que não faça isso, senão ele vai cair, vai se ralar e não vai querer andar mais de bicicleta e vai perder um dos melhores prazeres da vida, certo? Pronto. Mas se você bota a rodinha, deixa ele andar com a rodinha, deixa ele andar com a rodinha. Daqui a pouco ele, por que meu colega não tem rodinha? É porque ele já sabe equilibrar. Ah, eu também quero. Então, quer experimentar? Eu te ajudo. Eu corro um pouquinho junto contigo, tira a rodinha. Vamos lá. Eu vou cair. Não vai não, eu estou aqui segurando. Eu estou aqui segurando, eu estou segurando, eu estou segurando. Ele já está lá longe. Né? Mas se você... Olha, Adão era o diabo, hein? Aí a pessoa cai da bicicleta. O quê? Quer saber de você? Não, você está maluco. Vai devagar, calma. É como, não sei se aqui tem alguém educador. Tem a Patrícia é educadora, né? Você não pode ensinar uma criança a escrever nem a ler sem antes ensinar as vogais. Senão, como é que ela vai pronunciar? São as vogais que fazem o som. B com C, fale aí, B com C. B com C não dá nada. B com C, com F, com G, não dá nada. Escreva aí B com C e leia. Não tem nada. Agora, bote um A no meio. Bote um I. Né, tal. Então, a vogal é que dá o som. Então, vai evangelizando com calma. Você é um abençoado, sabia? Você e tal. Então, você vai alcançando. Lembrando que isso aqui é sério. Bem tremendo que eu quero dizer. Também tem um detalhe aqui. Que é delicado para procurar as melhores palavras. Para não ser mal interpretado. Eu quero crer que você não vai interpretar mal. Olha aqui. Talvez... Leia de novo isso. Todas as coisas são puras para os puros. Quantos são puros? Então, para você, o quê? Quantas coisas são puras? Quantas? E o que significa todas? O que está englobado em todas? Hein? Tudo que Deus criou é bom, como diz Paulo, mas para alguns não é. Né? E você tem uma vida. Quantos são felizes na vida aqui? Ah, papai. E você vive a tua vida. Quantos aqui vivem a sua vida? Sugiro que você viva a tua vida. Viva a tua vida, porque ela é única e passa rápido, hein? Né? Então, no exercício de viver, que viver é uma arte bem linda, é o maior filme que tem a tua vida. Às vezes você vai para o cinema querendo ver o filme do Star Wars, a tua vida é mais interessante. Né? Talvez você não consiga se resguardar todo o tempo e alguém te veja por aí desfrutando da tua vida. Isso vai acontecer contigo. Porque você é livre. Quantos são livres aqui? E cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Cada um gosta de um tipo de ambiente, de um tipo de amizade, um tipo de música, um tipo de comida, um tipo de bebida. E alguém vai te ver. Para você, é puro. Para aquela pessoa, você está sentado no colo de Satanás. Porque a mente, a consciência daquela pessoa está corrompida com a informação que está sendo impressa lá no lugar aonde ela vai. Certo? Gálatas 5:1. Aqui eu tenho que falar isso. Me perdoem, eu não estou mandando você bagunçar, mas o apóstolo está dizendo aqui o seguinte, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá bom, pastor? Portanto, permaneçam firmes na liberdade e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque as coisas começam assim, sorrateiramente. Daqui a pouco você está todo um hipócrita, um santinho, como era lá no sistema religioso. Não, desfrute tua vida. Mas e os excessos? Problema teu. Se você beber muita água, vai fazer muito xixi. Aí, se você quer comer muito, vai subir uns 2 quilos. Quantos estão me entendendo? E você ficar acordado de noite,
vai ficar com sono durante o dia. E a salvação? Salvação espiritual? Isso pode afetar a tua salvação diária. Existe uma diferença entre os que praticam e entre os que cometem. Ok? Existe uma diferença. Cometer uma coisa, praticar é outra, depois a gente anda nesse assunto. Mas foi a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vocês vão conhecer a graça e essa verdade vos libertará. Quantos aqui são livres? Então não deixe ninguém te proibir. Diga, é proibido proibir. O importante é você servir a Deus com limpa consciência, com calma, com certeza, com convicção. 2 Timóteo 1:3. Olha o que diz aí. 2 Timóteo 1:3. Né? Nós aprendemos com você, Luiz, o quê? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Não é segunda de Timóteo. Está errado. É segunda carta de Paulo a Timóteo. Ok? Que aí a gente põe as coisas no lugar certo. Dou graças a Deus. 1:3, ó. Dou graças a Deus. Quantos dão graças a Deus? Diga glória a Deus. Ao qual sirvo desde meus antepassados, né? Dou graças a Deus ao qual sirvo como serviram meus antepassados, com limpa consciência. Quem está falando isso aqui? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo mandava prender, antes de aparecer Cristo para ele mandava prender mulheres, senhoras, mulheres novas, mulheres mais velhas, homens, senhores, anciãos e crianças. E mandava prender e participava de condenações. E a Bíblia fala de uma delas, muito importante, que foi o assassinato de Estevão. O apóstolo Paulo estava ali participando daquilo. Imagina você tenha participado de noite do assassinato de alguém aí fora. Aí você vem aqui cantar louvores ao Senhor. Depois que recebeu a graça, você não está fazendo mais isso? Suponho eu, né? Digo... Mas antes de receber a graça, saberá Deus o que você fez, hein? Vamos supor que você tenha participado de matar alguém. E agora isso poderia te acusar e muito. Verdade? Mas o que diz o apóstolo Paulo? Eu sirvo a Deus com limpa consciência. Porque existe um marco na tua vida. Antes da graça era uma coisa. E depois da graça, a tua consciência tem que ser outra. Eu recebo isso na tua vida. Que a tua consciência é outra, diferente. Então, 1 Timóteo 1,19, estamos terminando aqui. A má consciência te aparta daqui. Te aparta da fé. Quando alguém tem má consciência, a primeira coisa que ele faz é deixar de congregar. Você já reparou isso? Ele não vem mais. Por quê? Ele está com má consciência, tem alguma coisa. Mantendo a fé e a boa consciência, desprezando, não as quais. Porque ali ele está falando de duas coisas. Note bem, vocês que interpretam bem o texto da redação, olha. Mantendo a fé e boa consciência, são duas coisas. Mas aqui ele só está falando de uma. Desprezando a qual, de uma qual que ele está falando? É essa aqui. Daí imediatamente anterior à expressão. Desprezando a qual, desprezando a consciência, alguns naufragaram quanto à fé. O que é naufragar quanto à fé? É perder a salvação espiritual? Não. É perder a salvação diária. Porque uma pessoa que naufraga quanto à fé aqui, ela vai cair na mão de alguém enganador aí fora, de qualquer maneira. Ou ela vai para a igreja católica, ou ela vai para a mamãe lá, mamãe, aquela, ou ela vai para o espiritismo, ou ela vai para outro lugar. Por quê? Porque ela naufragou. Você já tomou caixote na onda do mar? Naufragou? Você naufragou quando tomou caixote. Você já viu que o mar não tem cabelo? Você fica assim, não segura em lugar nenhum, porque não tem aonde. Uma pessoa que está naufragando, ela quer se segurar em alguma coisa. Aí aparece um cara lá de gravata, lá, daqui a pouco ela está lá. E você, tenho certeza, que veio do ministério anterior, você certamente conhece pessoas que não estão aqui, não estão lá, não estão em lugar nenhum, mas estão na Igreja Batista, estão na Assembleia de Deus, estão não sei aonde, estão não sei... Por quê? Naufragou. Por que naufragou? Entrou em má consciência com esse assunto todo que aconteceu no passado. Entrou em má consciência universal, claro. Então, abençoado,
Uma consciência limpa é o que te livra do engano da lei. Você recebe? Quantos estão livres da lei aqui? Diga para quem está do teu lado isso. Livre do engano da lei. Ah, papai. A limpa consciência tira você do sentimento de dívida que a religião colocou. O jovem nas igrejas do sistema religioso sofre uma barbaridade, porque o jovem tem um comportamento diferente, está descobrindo algumas coisas que ele não conhecia ainda bem e tal, e tem sempre um irmão Benedito lá perturbando o jovem, né? Verdade? É o que o irmão Benedito era o irmão lá. Na terça-feira da consagração ele trancava as portas da igreja, ninguém podia, todo mundo de joelho, aí todo mundo. Era um terror abençoado. E aquilo vai sendo impresso na tua mente. Isso se chama má consciência. Quando, na verdade, Cristo já nos libertou, nos colocou em liberdade, em novidade de vida. Não era melhor falar a verdade para o povo? Mas eles não podem, eles não conhecem essa verdade. Eles não sabem. Então, quando você estiver evangelizando alguém, o primeiro passo é procurar tirar aquela pessoa daquela consciência de pecado que ela tem. Explique no papel, explique com a Bíblia. Então a limpa consciência tira você disso. A limpa consciência faz você querer congregar com teus irmãos. Você pode dizer para o irmão que está do teu lado aí, diga para ele, eu tenho um prazer de estar aqui com você todo domingo. É gostoso. Por quê? Porque não tem obrigação, tem prazer. E o prazer prende mais do que a obrigação. O prazer vicia. O prazer, o vício se torna vício pelo prazer. Então, congregar com você é um privilégio, porque você não tem má consciência. Você vai me olhar de igual para igual. O outro irmão vai olhar você de igual para igual. Se você não veio 3, 4 domingos, não importa. Ninguém aqui tem que ficar cobrando. Poxa, você não veio mais. Não, abençoa, calma, cada um sabe do seu sapato. Aqui todos temos um sapato, cada um tem sua vida, suas coisas. Proibido proibir, limpa a consciência, liberdade total. Você recebe? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos. Né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.